uma mola de massa desprezível, tá? Importante, massa. Ele vai falar 2 vezes isso, né? Porque depois ele fala no final de novo. Foi presa a uma estrutura por meio da corda B. Então, umas aspas aqui meio grandes, mas tudo bem. É aspas normal. Foi preso na parede, na estrutura aqui de cima, né? Estrutura, por uma corda que ele chamou de Bzinho. Um corpo de massa Mzinho, que é esse aqui, igual a 2.000 gramas, está suspenso por meio das cordas Azinho, Czinho e Dzinho. Tá aqui. Esse peso aqui está suspenso por essas 3 cordas, Azinho, Dzinho e Czinho. De acordo com a figura abaixo, a qual representa a configuração do sistema após ser atingido o equilíbrio. Que equilíbrio é esse, pessoal? Equilíbrio estático. Você está todo mundo paradinho, estátua, né? Tá todo mundo parado aí. Ninguém está se mexendo. Isso é imprescindível para poder resolver esse tipo de questão. Considerando que a constante elástica da mola é de 20 newtons por centímetro e a aceleração gravitacional é 10 metros por segundo ao quadrado, assinale a alternativa que apresenta a deformação que a mola sofreu por ação das forças que sobre ela atuaram em relação à situação em que nenhuma força estivesse atuando sobre ela. Ou seja, traduzindo, quanto ela esticou por causa das forças, né? Se a mola estivesse em cima de uma mesa sem nada preso a ela, estaria no estado relaxado, tá? Então, resumindo, ele quer o x do F igual a kx, é quanto ela esticou devido à força nas suas extremidades, tá? De repente, a deformação que a mola sofreu. Então, ele quer a deformação que a mola sofreu por ação das forças que sobre ela atuaram. Essa questão é ótima, porque eu vou jogar em cima do contrapé de muita gente que fica em dúvida por causa do tipo de questão que está acostumado a fazer e quando cai essa que a mola está presa por um fio de um lado e um fio do outro. A gente está muito acostumado a fazer questão em que a mola está presa na parede, por um lado, no teto, e uma coisa no outro. A gente aí nem para pensar direito por que a gente só pega a força de um lado, como se estivesse puxando só de um lado. Mas na verdade está sempre sendo puxado dos dois lados, senão ela sairia arrastada, né? Ela está sempre presa. Então a gente vai chegar lá. Então é bom, isso é ótimo. Porque aqui acho que muita gente pode ficar na dúvida se eu pego a força em apenas um dos lados, soma de cada lado, do B e do D, o que você fez? Vamos ver. Por ação das forças que sobre ela atuarem em relação. Então ele quer o X. Né? Traduzindo isso aqui, ele quer o. Ele está perguntando qual que é o X do F igual a KX? Considere ainda que as massas de todas as cordas, isso eu não tinha falado ainda, e da mola são irrelevantes. Da mola eu já tinha falado que era desprezível, mas tudo bem, redundância é melhor do que faltar informação. Aí aqui tem um desenho, ele quer quanto esticou. Então o que eu vou fazer aqui? Como esse corpo está estático, vamos lembrar o seguinte. Vamos lembrar de uma coisa que eu sei que muito tem terror, que é a soma vetorial. Não vou explicar toda a soma vetorial, não. Vou explicar só a que eu chamo do método da fila de elefantinho. Né? Vou colocar aqui, esse nome eu nunca vi em nenhum lugar, tá? Eu vou explicar porque chama assim. Então, não vai procurar isso no seu livro, que é fila de elefantinho, tá? Por que eu chamo fila de elefantinho? Porque, para realizar essa soma, para se determinar a soma de N vetores, né? Pode ser, não precisa ser só, porque quando são dois, você pode fazer pela regra do paralelogramo, que eu acho que a maioria aprende. Mas ele tem restrições. Para fazer a regra do paralelogramo, eu tenho que fazer dois de cada vez. Se tiver mais, eu tenho que pegar o resultado, fazer com o próximo. E outra, na regra do paralelogramo, ele tem que estar rabinho com rabinho, que eu falo dos vetores. E aqui não, vai estar o rabinho preso na trombinha do outro. Vou te mostrar já. Para determinar a soma de N vetores, pode-se a soma de N vetores, pode-se escrevê-los, desenhá-los. Pode-se desenhá-los como uma fila de elefantes. Vou colocar aqui rabinho, trombinha presa, trombinha de um presa no rabinho do próximo. É engraçado, né? Mas tudo bem, acho que é mais fácil de lembrar. E o elefante do contra, que fecha
a fila na contramão, você vai entender tudo isso. É o somatório de todos os vetores, são os elefantes. Tá? Os vetores são os elefantes. Espera aí, professor, desenhe isso aí para eu entender. Beleza. Então é o seguinte, se eu tenho um vetor aqui, outro aqui, outro aqui, quando eu estou analisando translação, presta atenção, quando eu estou analisando um objeto que está transladando, todos os corpos, todos os seus pontos estão se movendo no mesmo sentido, na mesma direção, simultaneamente, translação, eu posso desenhar o vetor em qualquer lugar do papel que eu queira. Isso é um poder fantástico. Então, eu posso desenhar esses vetores em qualquer lugar aqui da tela que eu queira, contanto que eu mantenha o comprimento, né, a direção e o sentido de cada um. Tá? Então, se eu chamar esse aqui de Azinho, esse aqui de Bzinho, esse aqui de Czinho, eu tenho liberdade, não sei que estiver soltando rotação, aí eu tenho que pôr o vetor no ponto certo. Mas aqui eu tenho liberdade de desenhá-los como uma fila de elefantinhos. Que é assim, ó, eu pego o Azinho, copiei, ó. Vou tentar fazer o mais parecido possível. O Bzinho e o Czinho. Tá vendo que ficou uma filinha, ó, a trombinha de um que é a flechinha presa no rabinho do próximo. A flechinha de um que é a trombinha presa no rabinho do próximo. E assim vai. Parou aqui. Quem que é a somatória? Quem que é o A mais B mais C? É o elefante que vai contramão da fila e fecha a fila, fecha a figura, ó. Vou colocar fecha a figura aqui vai ficar melhor. Fecha a figura na contramão. Então seria esse aqui, ó. Esse elefante, ou esse vetor, ele é o A mais B mais C. Eu não pus as flechinhas em cima, me perdoem, tá? Só para não ficar muito poluído aí. Esse é a soma. Ele fecha a figura. Aqui não ficou nem aqui ficou um polido de quatro lados, é na contramão. Tá. Mas o que isso tem a ver com essa questão, professor? Quando um corpo está estático, o que eu sei sobre a resultante das forças? A resultante das forças sobre ele é nula. Então significa, pelo que eu disse, que não vai haver o elefante da contramão que fecha a figura. Como é possível? Eu vou desenhar todos em fila de elefantinho e como é possível que eu não consiga, ou o elefante não vai ter comprimento, né? Porque o comprimento é a intensidade, vai dar nulo. Ou seja, a flechinha não vai ter comprimento, a que fecha a figura na contramão. É porque o quê? Todos os elefantinhos, os vetores que estão lá, já se fecham sozinhos, eles já fecham uma figura. Então não sobra espaço para o elefante da contramão entrar. Então, quando um corpo está estático, a resultante das forças sobre ele é nula. Ou seja, os próprios elefantes. Então vou xingar aqui. Elefante, né? Porque eu tô trocando vetor por elefante. Mas eu sempre vejo, por exemplo, assim, fica bem legal de lembrar. Os próprios elefantes da, é, da fila já fecham sozinhos uma figura, um polígono. Né? Cada um é uma aresta. Ah, então peraí. Então, se eu pegar esse ponto aqui, ó, como qualquer ponto aqui está estático, mas se eu pegar esse ponto aqui, ó, eu vejo que todas as forças estão sobre ele. Vamos lá. Por que eu escolhi esse ponto? Porque aqui é o ponto onde eu tenho os três fios, cada um tem a sua atração. Ah, mas tem um quarto fio. Já vou te mostrar que a atração em B é igual em D. Tá? Mas uma coisa de cada vez. Isso aqui está me incomodando, porque está ocupando espaço aqui. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Tá. Então, o que eu tenho? Aqui eu tenho uma atração, vou chamar de tração A. Aqui eu tenho uma atração, chamar de tração C. E aqui eu tenho uma outra tração, né? Que é onde o fio quebra, né? Enquanto quando o fio dá essa quebrada, é como se fosse um amarrado no outro aqui. Eles têm trações diferentes. Pode até que coincidentemente dê igual, mas a princípio eu tenho que assumir que são diferentes. Vou chamar aqui de TD. Que chama esse fio de D, esse aqui de C, esse de A. Peraí, mas e o B, professor? Pensa comigo. Se aqui, ó, em qualquer ponto desse fio, a tração é TD, tá? Enquanto sempre que eu tenho o mesmo fio, a tração é igual. Não, mas aqui tem uma mola no caminho, tá? Concordo. Então aqui, ó, deixa eu fazer o TD um pouquinho menor. Eu tenho um pouquinho menor também.
Então, aqui nesse ponto da mola vai ter um TD também, que é o mesmo fio, só que aqui está puxando para cá a mola, né? Que o peso está puxando, está tracionando a mola para cá. E aqui na outra ponta da mola vai ter um TB, né? Que vai ser o mesmo que está aqui também no teto, só por título de curiosidade. Me diga uma coisa, essa mola aqui, ela está se mexendo, ela está acelerando? Não. O que diz a segunda lei de Newton? Na verdade, o que diz a primeira lei de Newton? Que se o corpo está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a resultante das forças sobre ele é nula. Significa que só tem essas duas forças, já que o peso da mola é desprezível, é porque TB é igual a TD, elas se anulam, uma puxando para cada lado. Legal? Então, TB é igual a TD, porque senão a mola estaria acelerando. Na verdade, aqui, mesmo que a mola estivesse acelerando, ainda TB seria igual a TD, porque a massa dela é desprezível. E pela segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração. Mas se a massa é praticamente zero, eu posso considerar desprezível, tendendo a zero, a força resultante vai tender a zero. Portanto, TD vai ser praticamente igual a TB. Você pode assumir que são iguais. Então, mesmo que ela estiver acelerando, um corpo está acelerando, se eu considerar a massa de desprezível, a resultante sobre eles é nula. Que louco. Então, você pode ter um corpo com aceleração e na hora de calcular, você considera que ela é nula. Na verdade, ela não é nula, ela é praticamente nula. Mas para efeito de cálculo, você pode considerar nula. Olha que louco. Mas deixa para outra questão. Aqui você pode ver que o corpo não está acelerando, então a resultante é nula. Então TD e TB são iguais. Resolvido o problema? Daqui a pouco vai chegar o outro dilema existencial de vocês, na hora de eu calcular a tração na mola, tem que ser TD mais TB ou dois TDs ou só um? Eu vou te mostrar que é só um, tá? E sempre você fez só com um lado. Só que às vezes você não reparar porque estava preso no teto ou preso na parede, mas sempre tinha uma força para cima no teto e uma força para a esquerda ou direita na parede, porque a parede estava segurando a mola. E você nunca parou pensar isso, você pensou quem está puxando de um lado. Mas como que a mola não vem atrás de você quando você puxa? Porque tem uma força segurando do outro, tá? Então, na verdade, quando você faz força igual a Kx, a força que você usa é sempre a atração em um dos seus lados, tá? É a atração em um dos seus lados. Porque em esse vestibular, você considera ou que a massa é desprezível ou que ele está estático, então vai dar um resultante zero na mola. Mas sempre o resultante vai ser zero. Então, como que é essa força da mola? É de um dos seus lados, porque senão ia dar sempre zero. Tá? Beleza. Então, para eu descobrir quanto foi que a mola esticou com essa configuração, eu tenho que descobrir o TD, que é igual ao TB, mas basta saber o TD. E jogar em F é igual a Kx, né? Lei de Hooke, que eu vou usar aqui. Força elástica, né? É igual a constante elástica, ele deu em newtons por centímetro, vezes x, que é a alongação em centímetros. Se eu usar aqui em newton, né? Então, eu já estou em centímetros. Então, eu já tenho um cápsula só do F, que é o TD. Mas como que eu acho o TD? Bom, eu acabei de explicar para vocês que se ele está parado aqui, ó, vou olhar para esse ponto. Por que eu escolhi esse ponto? Porque aqui tem o TC, o TD e o TA. Se esse ponto está parado, é porque esses três vetores formam uma fila de elefantinho que se fecha. Fecha um polígono. De quantos lados? Três. São três vetores. Quem é o polígono de três lados que a gente conhece? Triângulo, né? Triângulo é o polígono de três lados. O resumo da ópera, da TC e TD tem que formar um triângulo. Agora, como é esse triângulo, aí vem a parte engenhosa que você tem que ter habilidade, aí é prática. Primeiro, antes de começar a fechar o triângulo, eu consigo descobrir o TC já. Por quê? Se eu focar minha atenção aqui na massazinha, vamos fazer ela aqui, ó. De novo, dar um zoom nela, aumentar ela aqui, ó. Qual é a força que eu tenho aqui para cima na massazinha? É o TC. Como assim o TC? Porque nesse ponto ele está puxando para baixo. Mas aqui é o mesmo fio, então tem um TC para cima aqui. É do mesmo tamanho, tá? Aqui não coube. Tem um TC para cima aqui. Então tem um TC aqui. Quem está para baixo na massa? O peso. A massa está se movendo, está acelerando, melhor falando. Está acelerando para cima ou para baixo? Não. Se a aceleração dela é nula, é porque a resultante das forças é nula. Portanto, o módulo do TC é igual ao módulo do peso. Estou pondo sem flechinha, entenda-se que é o valor escalar, é um módulo. Não tem o seu sinal para indicar a direção e sentido. Então, o peso eu sei, é a massa vezes a gravidade. Quem que é a massa? 2.000 gramas. Espera aí, eu quero em newtons. Espera aí que aconteceu alguma coisa aqui. Meu celular entendeu que eu falei com ele. Voltando. A massa, 2.000 gramas. Só que eu vou passar para quilograma, porque eu quero em newton, eu quero SI. Então vai ser 2. Tá? Vamos colocar aqui, ó. 2
quilogramas, né? Grama para quilograma eu divido por 10 ao cubo, também conhecido como 1000. Então ficou 2. 2.000 por 1.000, 2. Mesma gravidade, que é 10, foi dado. Então o TC eu já sei que é 20 newtons. Tá? Então eu já sei qual é a intensidade do TC, 20 newtons. Guarda. Aqui porque eu quero esse espaço livre aqui para o triângulo. Beleza, agora é a hora da mágica. Agora você tem a impressão que é a parte mais difícil. E é a parte que, se você fizer direitinho, tiver certa habilidade, você tira o problema de letra sem ter que ficar decompondo. Ó, quem fez assim, TAX, TAY, TDX, TDY, TC e ficou anulando, vai dar um monte de sistema, uma hora vai dar certo. Mas você vai fazer uma coisa gigantesca, que eu vou até fazer na 2, porque na 2 não vai ficar gigantesca, né? Era mais para isso, na questão 2 dessa aula. Mas na questão 1, não era o mais apropriado. Dava certo, dava. Vou deixar para casa e vocês podem usar a parte de decomposição que eu vou ensinar na questão 2. Então você podia assim decompor TAX, TDX, falar que TAX é igual a TDX. TDY, TAY e falar que TDY com T mais TAY é igual a TC. Monta um sistemão aí e chega no TD, tá? Mas olha como o triângulo fica mais clean. Agora a ideia é como que eu vou desenhar esse triângulo aqui. Eu não sei os tamanhos exatos de um em relação ao outro. Esse é o grande problema na hora de desenhar um triângulo. Mas eu sei as direções e sentidos com precisão por causa do desenho. E eu quero transformar em fila de elefantinho. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o TA, vou colocar aqui. Ó, direção e sentido. Pra lá, pá. O TD, ó, lembra que eu posso desenhar em qualquer lugar, porque eu estou analisando a translação desse ponto e não a rotação? Então o TD, eu vou meio que escorregar ele para cá, ó, para que a trombinha dele encoste no rabinho do TA. Então ele vai ficar mais ou menos assim. Agora, até que ponto eu desenho o TD? Aqui. Como que eu sei que é para parar aqui e não é para ir mais longe, assim? Porque eu não sei o tamanho deles. Mas eu sei que o TC, ele é vertical para baixo. Isso eu não tenho a menor dúvida. Ele é em pezinho, o TC. Então, o TD, ele tem que parar bem na mesma direção aqui. O rabinho do TD tem que parar na direção do TA. Olha com essa sacada. Porque eu sei que o TC é vertical. E tá aqui, o TC. Que eu já sei que vale 20 newtons. E agora, professor? Agora aqui você entra no reino da geometria plana. Você vai usar a geometria plana. Mas a questão sempre te ajuda de algum jeito. Olha só. Quando eu empurrei esse TD para cá, se isso aqui era 90 graus, só escorreguei ele para cá, quanto que é esse ângulo aqui? Se eu só prolonguei ele para cá e pus a flechinha aqui, que foi o que eu fiz? 90 graus. Então esse ângulo aqui, ó, eu sei que é 90. Então esse triângulo é retângulo. Tá. Beleza, professor. Mas e esse ângulo aqui, ó? Se só de ser retângulo, o que eu já tenho em minhas mãos? Eu posso usar trigonometria, porque a trigonometria pode se aplicar a um triângulo retângulo. Sem contar que eu podia usar a lei dos cossenos, lei do seno, se fosse apropriado. Mas aqui bastará a trigonometria, já que é um triângulo retângulo. Lei dos cossenos e seno eu posso usar em qualquer triângulo. Mas aqui eu posso usar a trigonometria, já vai ser o suficiente. Só que eu preciso descobrir um desses dois ângulos. Se eu descobrir um, eu descubro o outro. Como que eu descubro? Aqui está a chave, ó. Esse aqui é 30, tá certo? Então venha comigo, ó. Eu vou passar uma reta aqui horizontal. Por quê? Porque fica paralelo ao teto. Tem gente que conhece como Z do Zorro isso aqui, mas na verdade, acho que a maioria vai conhecer como ângulos alternos internos, duas paralelas e uma transversal. Então esse aqui é 30. Espera aí, se esse aqui é 30, esse aqui é 90, e aqui forma 180, esse aqui é 60. Esse aqui é 90, porque é uma horizontal com a parede, e esse aqui é o quê? O que falta para 180 é 30. Ah, então o TA com a vertical é 30. TA com a vertical é 30. Oh, então esse é 30 e esse aqui é o 60. Acabou a questão. Como assim acabou? Eu não precisava saber quem era o TD. Meu foco é descobrir quem é esse indivíduo aqui, não é? É ele que eu quero saber, porque é ele que vai no F igual a kx. Ele, eu posso pegar esse ângulo aqui, ó. Ele é o cateto oposto ao 30 graus. E a hipotenusa eu conheço, é o TC. Então a gente vai usar o quê? Em cateto oposto à hipotenusa é o seno. Você achou que estava livre de matemática só porque está em física, né? Nunca. Seno de 30 é o cateto oposto, que é o TD, pela hipotenusa, que é o TC, que é 20. Seno de 30 a gente sabe de cor, tem que saber. É aquela tabelinha do 1, 2, 3, 3, 2, 1, que eu ensino nas aulas de trigonometria, de função trigonométrica, né? De funções. E é meio. É o mais batido o seno de 30, né? O que mais cai.
que é o mais facinho. Meio, não atrapalha muitas contas, não aparece raiz. Pronto, passa o 20 para lá, divide por 2, vai dar que o TD é 10 newtons. Pronto, a parte mais difícil era essa, era fechar o triângulo, tá? E quando você, não é só fechar o triângulo, é identificar os ângulos entre eles, é a parte que eu acho que é a mais difícil, que aí você tem que pegar do desenho aqui e fazer a analogia com a figura que você montou. Tá? E agora, eu já sei qual é a força, como eu falei, eu não vou fazer 20, não é porque puxa por 10 aqui, com 10 aqui você faz 20. Porque sempre que você tinha uma mola aqui, ó, presa na parede, tinha alguém, um bloquinho que você puxava aqui, você achava que a força que estava puxando a mola era só essa aqui, né? Mas não, ela está presa na parede, sempre teve outra aqui segurando ela. Então, o que você marca para a elongação da mola é o F em um dos seus lados. Ó. O do outro lado é igual para manter ela estática. Se fosse usar a força do tanto de fato nela, dos dois lados, daria zero. Não serviria para nada o F igual a Kx, porque o F seria sempre zero. Né? Então, F é igual a Kx. O F é o TD, que é 10 newtons. Né? Tá aqui, ó, de um dos lados. TB também vai ser 10 newtons, se você quiser saber. O K é 20 newtons por centímetro. Então, o X já vai dar em centímetros. Você pode dividir por 10 aqui dos dois lados. Aqui fica 1, aqui fica 2. 1 dividido por 2 dá 0,5. O quê? Centímetros. Meio centímetro foi a elongação. Bem pouquinho, né? Dá 5 milímetros, né? Meio centímetro foi a elongação. Centímetros porque a unidade, ó, tem que prestar essa unidade. Newton por centímetro. O F está em newton, aqui está em newton por centímetro, o X vai dar em centímetros. Tudo bem, as alternativas estão em centímetros. Letra A de amor.